Olá, como está? Tudo bem? Esta noite foi muito curiosa porque eu perdi o sono em determinado momento e acabei tendo assim na minha mente muitas coisas legais que eu queria trazer para você hoje. Imagine você na sua casa, você está no seu dia de folga, está tranquilo, então você prepara a sua família, prepara a pipoca, vai para o sofá, se acomoda, fecha as cortinas, apaga as luzes, manda todo mundo se acomodar e você começa a assistir um filme. E aquele filme começa muito bonito. Está ali um campo muito lindo, cheio de flores. O dia está bonito, o sol não está muito forte, mas está clareando tudo, o céu está clarinho. O pasto está muito bonito, músicas agradáveis ao fundo. Você está ali com a sua família bem assistindo aquele filme. E de repente está ali uma criança, um menino, está brincando no seu balanço, está tranquilo, feliz, brincando com as borboletas, olhando as flores. De repente surge aquele camarada mal encarado, cabeludo, com a testa cheia de cicatrizes, com um olhar maldoso, e você se assusta no seu sofá. De repente ele pega aquela criança, aquele menino, leva para uma cabana e lá comete atrocidades. Vou evitar algumas palavras aqui, porque senão o vídeo nem roda. Então você fica com o seu coração apertado, você começa a entalar, muito irritado, e a tendência é que nós nos solidarizamos com aquela criança, com aquele menino que sofreu aquele abuso, né? Então nós começamos a ver o filme já com sentimento de partidarismo àquele menino. E nós começamos a perceber depois que ele começa a desenvolver algumas atitudes que são exatamente características do trauma que ele sofreu. Então, o que vai acontecer? Como nós estamos sensibilizados a ele, a nossa tendência é apoiar tudo que ele faz, ainda que ele comece a fazer coisas erradas. É como você assistir um filme de serial killer e você percebe que aquele personagem te atrai de tal maneira para você ficar gostando dele, que você começa a torcer para o bem dele. Começa a torcer às vezes para ele não ser preso de algum crime que ele comete. Ele começa a cometer vários crimes e ele não é preso. Então a gente começa de certa maneira até torcer para ele. Por quê? Porque nós estamos vendo na terceira pessoa do singular a atitude daquele que era a primeira pessoa, a vítima real lá. Então o que acontece? Essa solidarização que nós adquirimos, que nós desenvolvemos, faz com que nós às vezes ficamos a torcer para ele por causa do trauma que ele teve na infância, que nós vimos nas cenas no início do filme. Percebe isso? Então o que vai acontecer? Agora imagina, o trauma aconteceu lá na infância. Ele desenvolve atitudes que não são agradáveis em razão daquilo, do trauma que ele sofreu lá. Então, o que vai acontecer? Quase sempre, o sujeito que sofreu o trauma, ele não se perdoa. Ou seja, ele é então a primeira pessoa do singular naquele episódio. E ele não se perdoa. Eu assistindo ou você assistindo, o que acontece? Quase sempre nós perdoamos em razão da dor que ele sofreu e que ele não tem culpa. Preste bem atenção nisso tudo. Aí o que acontece? Quando uma pessoa é submetida a esse tipo de problema, de trauma, ela não consegue se perdoar. Quase na totalidade das pessoas que foram abusadas na sua infância, que sofreram abusos terríveis na sua infância, quase na totalidade, ela tem atitudes ao decorrer da vida que são traumas por causa daquele episódio. E ela, a vítima, não tem consciência de que não tem culpa e não consegue se perdoar. Ela cresce desenvolvendo traumas e às vezes, em alguns casos, ela se torna até violenta.
Claro que não são todos os casos. Há pessoas que passam por isso na sua infância e vão adquirindo a atitude de recolhimento, de submissão excessiva, de intromissão absurda. Ela fica muito dentro dela, ela cria um mundo dela, não consegue se abrir com ninguém. Ela não vai querer ter relacionamentos amorosos, porque ela vai entender que aquele tipo de atitude, que existe um relacionamento amoroso, aconteceu com ela ou com ele naquele dia de forma traumática, violenta, ela vai associar aquilo a todo relacionamento. Então a pessoa começa a desenvolver vários problemas, várias dificuldades. E o mais interessante é o seguinte: sempre que pensamos muito em alguma coisa, aquele pensamento não quer mais sair da nossa mente. E nós pensamos, mas por que não quer sair? Porque nós ruminamos, sabe? Nós ficamos ruminando aquele problema. A psicologia, todos os psicólogos, especialistas, psiquiatras defendem que ruminar é isso que acontece. Ou seja, veja bem, tudo que eu não abro mão, que eu penso muito, a tendência é aumentar. Eu vou expandir aquilo que eu penso o tempo inteiro. É fácil sair disso? Não é, mas é possível. Quando nós pegamos a senha, quando nós entendemos que quando nós pensamos muito, nós ampliamos aquilo que pensamos, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos mudar, aspas, a coisa, fecha aspas. Nós podemos mudar a ignição, podemos mudar esse início, esse condutor aí. Como que nós podemos fazer isso? Essa coisa, entre aspas, que nós pensamos o tempo inteiro, eu estou pondo coisa porque eu estou levando o lado negativo principalmente. Nós inflamamos as nossas emoções. Quando a pessoa, o sujeito, se lembra muito daquele trauma, daquele sofrimento anterior, ele inflama as emoções e faz o quê? Ele exclui possibilidades e alternativas de raciocínios lógicos sobre o problema, a origem lá, aquilo que começou, que deu a ignição lá embaixo. Então veja bem isso, não se esqueça, tudo que você pensa muito se expande, tudo, pode ter certeza que tudo se expande. Por que algumas pessoas, especialmente influenciadores, gostam de colocar o otimismo nas suas palestras? Porque por mais que você seja religioso, seja espiritual, o otimismo não faz mal, o otimismo não atrapalha a fé, a religião, nada de ninguém. O otimismo é sensacional. O que é o otimismo? Só um parênteses aqui dentro do nosso assunto. O otimismo é você trazer para o lado positivo tudo o que acontecer na sua vida. Ah, mas não é fácil, tem problema que é difícil. Claro, senão não era problema. Só que problemas fazem parte da nossa vida. O homem, o ser humano, precisa de andar. Mas para aprender a andar ele vai cair. Eu não conheço, nunca vi falar de nenhuma criança que sozinha levantou no primeiro dia, já caminhou sozinha e nunca caiu e continuou a vida. Ela vai cair várias vezes, vai ter que aprender. Vai aprender a andar de bicicleta, você cai várias vezes. Você vai aprender a nadar, alguém tem que te segurar. Às vezes vai beber água, vai entrar água no seu nariz. Então, o que acontece com o otimista? O otimista sempre procura coisa boa dentro das coisas ruins. Há uma história antiga, e eu me esqueci o nome da pessoa, e peço desculpas se alguém souber, depois até me manda lá no site, não faz mal. Eu esqueci quem é. Ele estava um professor andando com uma turma de alunos num deserto. Obviamente aquele calor escaldante, todo mundo, né, com a suadeira e jogando um pouquinho de água ali, economizando água. Adiante um pouquinho, eles sentiram um cheiro forte, ruim, um mau cheiro terrível. E viram adiante uma carcaça, era um cachorro que havia morrido há muito tempo, ou tinha sido atacado por algum predador. E estavam lá os ossos e aquele fedor terrível. E todos os alunos começaram, ai meu Deus, que fedor, ai meu Deus, eu vou vomitar, eu não aguento isso, não aguento. Todos reclamando, o professor caladinho. Quando chegaram perto dos ossos, o professor olhou e disse, gente, olha que dentes lindos que ele tinha. Tá vendo? Esse é um exemplo de positivismo. Então, ser positivista, não se preocupe, não atrapalha a fé e nem a religião, tá bem? Voltando então do nosso assunto, quando você rumina muito aquilo que é negativo, você está sendo pessimista e você está ampliando aquilo.
Quanto mais você registrar isso na sua memória, que o Augusto Cury chama memória de uso contínuo, MUC, tudo que você vê no seu dia a dia, você registra na MUC. Quando a sua memória de uso contínuo se enche muito, o que ela faz? É igual um computador. Ela vai travar ou ela tem que tirar um pouco daquilo. Você tem que arrumar espaço, não é assim? Então no computador você vai lá e libera espaço, apaga aquilo que você não quer. Na memória é a mesma coisa. A sua memória, como você não tem como ir lá na teclinha e apagar, ela faz isso por você automaticamente. O que a sua memória de uso contínuo faz? Pega as coisas mais antigas que você tem ali, que você usa pouco, e joga para a memória existencial, como se fosse um arquivo lá no escritório do advogado. Ele tem aquilo, mas está no arquivo. Quando ele precisa, ele vai lá e resgata e busca. Isso é a memória existencial. A de uso contínuo está no dia a dia. Se você ficar ruminando o trauma que você teve lá na sua infância, 3, 4, 5, 6 anos de idade, ele vai estar na sua memória de uso contínuo todos os dias. Todos os dias, você sabe o que é isso? Isso chama ampliar. Você está ampliando um problema que é antigo e que poderia ter sido muito bem lançado lá para a memória existencial. Está lá num arquivo bem guardado, lá no mais profundo lá do arquivo, se não rasgado. Não digo rasgado porque apagar a memória é impossível, a menos que você sofra um trauma, um acidente. Então, saiba que esquecer você não vai, mas você pode tirar do dia a dia. Substituir. Essa noite, quando eu perdi o sono e isso tudo me veio à mente, eu levantei agora cedo, corri, anotei tudo para te trazer esse vídeo agora. Eu corri aqui, anotei rápido, por quê? Porque está na memória de uso contínuo. Durante o dia, se eu abrisse meu telefone, meu WhatsApp, as redes sociais, eu ia preencher minha memória com outras coisas e essa ia passar batido e eu não ia trazer para você tudo que eu tive essa noite. Quando eu percebi que eu já estava com tudo na mente para escrever de manhã, eu comecei a fazer a técnica da substituição. Senão eu não ia dormir nada naquela noite. Então, veja bem, logo, nós temos a tendência, a perspectiva, né, e a interpretação drástica das coisas aumentada de acordo com o tempo que eu fico pensando naquilo. E o que ainda é curiosíssimo, o risco que nós corremos é que nós atraímos os nossos parentes mais próximos para nossas armadilhas mentais. Por quê? Porque nós ruminamos um problema antigo que eles talvez não saibam e não devem saber, porque a vítima não conta, e nós desenvolvemos estresse, a ansiedade, né, a depressão e outras coisas mais. E o que nós fazemos com isso? Os pensamentos ruminantes vão insistindo e vão dando origens a emoções negativas que são ativadas pelo cérebro. Assim, o que vai acontecer? Vai liberar adrenalina, vai liberar o cortisol e vai inundar suas emoções de tal forma com coisas negativas que você não vai ter mais controle sobre isso. Aí vai aumentando, vai ampliando e você acaba perdendo o controle de tudo isso. Quando eu perco o controle das minhas emoções, acabou. Eu estou me lançando no buraco, eu vou me lançar no abismo. Então eu preciso fazer isso. O que eu posso fazer? Algumas técnicas simples, mas tão simples que você talvez vai até rir, nem concordar comigo. Mas são simples. Tem uma chamada imersão psicológica. O que é a imersão psicológica? É você se ver dentro da cena, mas não como a primeira pessoa. Ou seja, eu vejo aqui, eu sou terceira pessoa, me vejo na cena lá. Lá é a primeira pessoa, mas eu me vejo na terceira. Tem um livro do Ethan Kross, é muito curioso o filme dele, que fala A Voz na Sua Cabeça. Ele fala sobre isso, ele fala que é a mosca na parede, parece-me que é essa a expressão que ele usa. É como se você fosse uma mosca, você está pousado na parede e de lá você fica olhando as coisas lá embaixo acontecerem. Mas você não está lá, você não se vê lá. Ou melhor, você se vê lá, mas você não está. É como se você fosse um telespectador assistindo o filme e você está lá no filme. É diferente de você ver você na cena ou você sendo a cena. Então essa é uma delas, a imersão psicológica. A segunda é o afastamento psicológico. O que é isso? Você se vê então como a terceira pessoa. Você se vê então a imersão psicológica na primeira e afastamento psicológico na terceira. O que eu faço com isso? Eu afasto de mim a ideia de que eu sou aquela vítima lá. Eu estou apenas assistindo aquilo. O que vai acontecer? Olha, se liga aí, por favor. Se você ficou até agora, você vai entender bem isso.
Quando eu me vejo assistindo a cena, ainda que seja eu mesmo a vítima lá, eu vou sentir por mim lá o que eu sinto por aquele menino do filme que eu contei no início. Eu vou sentir pena de mim, eu vou solidarizar comigo porque eu estou vendo que eu fui vítima lá. Você entende isso? Então eu não vou morrer por isso, não vou entrar em desespero por isso, mas eu vou apoiar-me, porque eu sei o que eu passei lá. Eu não estou lá agora, eu estou vendo lá como se fosse um filme. Então coloque isso na sua mente agora, por favor. Se você sofreu essas coisas, sofre com isso e vem na sua mente isso sempre. Lembre-se que você não está lá mais, você está aqui vendo lá e perdoando. Tira isso do seu coração, senão você vai ampliar o seu trauma e o seu sofrimento. Está bem? Tomara que esse vídeo te ajude em alguma coisa, seja legal para você ou para alguém que você conhece. Conhece alguém que tem traumas terríveis da infância, que não sabe o que fazer? Manda esse vídeo para lá. E se você puder entrar nas minhas redes sociais, é o meu nome, Sérgio Cândido de Carvalho. Escreve lá o que você achou do vídeo, ou se você quer que amplie mais, que fale mais um pouco sobre isso, ou se você tem um tema que você gostaria que falasse, aí eu faço o vídeo para você aqui, tá bem? Por favor, não deixe de se inscrever no meu canal, ou pelo menos dá um like lá no meu canal, Sérgio Cândido de Carvalho, tá bem? E sugere lá o assunto que você sugeriu para fazer, tá bem? Um abraço, até lá, ó, com trauma, sem ruminar e sem ampliar, tá bem? Um abraço.